E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós iremos estudar a solução tampão, também chamada de solução tamponante. A função de uma solução tampão é a de resistir a pequenas variações de pH ao se adicionar um ácido ou então ao se adicionar uma base. É claro que você não pode colocar uma grande quantidade de ácido ou então uma grande quantidade de base, porque aí a sua solução ela não vai conseguir ter eficiência. Para que ela possa ser considerada uma solução tamponante, uma solução tampão, para que ela possa conseguir resistir a variações de pH, você não pode colocar uma quantidade excessiva de ácido ou então uma quantidade excessiva de base, porque ela não vai conseguir ser dita, né, uma solução tampão. Tudo bem? Muito bem. Para você montar uma solução tampão, você precisa necessariamente de um ácido fraco e o sal desse ácido fraco. Ou ainda, professor, eu não quero ácido, eu quero base. Mesmo procedimento. Você vai ter que ter uma base fraca também, e junto a essa base fraca, você terá que ter o sal dessa base fraca. Normalmente, os livros para explicar trazem com ácido fraco. Tá? Então, vou escrever aqui, ó, solução, que eu vou escrever só SC cedilha. Solução tampão. A solução tampão também pode ser chamada de solução tamponante, tá? E a sua função é qual, pessoal? Ela consegue resistir, né? Então, ela resiste. Quem resiste, resiste a alguma coisa, a pequenas variações de pH ao se adicionar ácido ou base, tá? Ácido, AC, base, BS. E aí, os livros trazem o ácido fraco, né? O ácido fraco e o sal desse ácido fraco. Professor, eu não quero ácido, quero base. Raciocínio análogo. Vai ter que ser uma base fraca. E aí você vai ter que ter o quê? E o sal dessa base fraca. Tudo bem? Vamos trabalhar a princípio com ácido fraco. E aí os livros trazem qual ácido? O ácido acético, o ácido da química orgânica, que tem 2 carbonos, 2 átomos de carbono, que é o ácido acético, CH3COOH. O ácido acético é um ácido fraco, portanto tem um baixo alfa, grau de ionização. Então, quando se ioniza em meio aquoso, em água, vai formar, por conseguinte, íons acetato, né? E também qual íon? H+. Vale lembrar que nós temos um equilíbrio dinâmico aqui. Claro, se eu tenho um ácido fraco, que no meu caso, em questão é o ácido acético, eu tenho que ter o sal desse ácido fraco. Por exemplo, acetato de sódio, CH3COONA. Como é um sal, acetato é sal, sal não sofre ionização. Sal sofre dissociação iônica. É uma reação de separação, não é de formação. É uma separação de íons pré-existentes. Então, nós vamos ter aqui, né, por conseguinte, íons acetato, íons Na+. Perceba que tem o efeito do íon comum. Eu tenho acetato aqui e acetato aqui. Muito bem, vamos lá então. Vamos colocar algumas considerações aqui. Pessoal, o ácido acético, por ser fraco, ter um alfa baixo, eu terei poucos íons acetato
e poucos íons H+. Por quê? Porque ele é um ácido muito fraco, se ioniza muito pouco. Tá? Então a quantidade, a concentração desses íons aqui é relativamente pequena. Por outro lado, o acetato de sódio, os acetatos são ânions que formam sais solúveis. Então, eu terei uma quantidade significativa de acetato e uma quantidade significativa de Na+. Então, você pode pôr setinha para cima. Por quê? Porque esse sal é solúvel. E por que aqui em cima a setinha para baixo? Porque o ácido é fraco. E aí você pode esquematizar a constante de ionização para o ácido acético, que é o Ka. A concentração dos produtos, acetato, né, CH3COO-, vezes a concentração do outro produto, que é H+, dividido pela concentração dos reagentes. Eu tenho ácido acético e água como reagente. Só que a água não entra na constante de ionização do ácido, porque a sua concentração é relativamente constante, por se tratar de um solvente. Então a concentração da água não entra, só a concentração do ácido acético, CH3COOH, tá? Muito bem. Pessoal, tá, professor, você disse que a solução tampão ela resiste a pequenas variações de pH, eu entendi. Que ela não permite com que o pH sofra variações bruscas, não é? É igual o nosso sangue é tamponado. Mas como que a solução tampão consegue resistir? Essa pergunta é como? A resposta, pessoal, é a seguinte. A resposta, na verdade, tem a ver com deslocamento de equilíbrio. Le Chatelier responde a sua dúvida. Por quê? Porque vamos supor que você acrescente então aqui nós temos uma solução tampão, vocês concordam? Isso aqui, ó, é uma solução tampão. Eu vou colocar só S.T. Então isso aqui é uma solução tampão. Se você adicionar, então aqui ó, uma solução tampão, não é? Se você adicionar a essa solução tampão concentração de H+, o que vai acontecer? Pelo princípio de Le Chatelier, desse francês chamado Le Chatelier, quando você acrescenta, quando você aumenta a concentração de um dos participantes, o equilíbrio é deslocado para o lado oposto. Então, nesse caso, se eu estiver aumentando a concentração de H+, o equilíbrio vai deslocar para o lado oposto, para o lado esquerdo, para o lado dos reagentes. E aí, quando você desloca o equilíbrio para o lado oposto, automaticamente a sua concentração de H+ diminui. Então, se por um lado você acrescenta, você aumenta a concentração de H+, porque você está adicionando, se você adiciona, evidentemente vai aumentar essa concentração, por outro lado, ela acaba diminuindo. Por que ela diminui? Porque à medida em que você acrescenta esse H+, o equilíbrio desloca para o lado oposto. E quando desloca para o lado oposto, essa quantidade ela diminui. Então, o efeito de você acrescentar H+, é anulado pelo deslocamento de equilíbrio. Porque quando o equilíbrio é deslocado, automaticamente essa quantidade de H+ diminui. Então, por isso que a solução tampão ela consegue, né, ter essa certa estabilidade. Tá? Tudo bem? Então, você acrescentou H+, sim, então subiu, foi lá em cima. Beleza, ok. Só que quando você faz isso, consequentemente o equilíbrio é deslocado para o lado oposto. E quando o equilíbrio se desloca para o lado oposto, a sua concentração ela diminui. Então, se por um lado aumentou, por outro lado ela acaba diminuindo. Certo? Tudo bem? Por isso que o pH ele não fica muito baixo, ele dá uma aumentada. Certo? Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, isso aqui, né, é uma solução tampão. Tá? Mas vamos deduzir a equação de Henderson-Hasselbalch. Tá? Na verdade, a equação de Henderson-Hasselbalch ela parte da constante de ionização do ácido aqui. O que você vai fazer é uma manipulação algébrica. Você vai multiplicar por logaritmo tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, se você multiplicar pelo log tanto do lado esquerdo quanto... Pessoal, eu vou apagar isso aqui para ficar mais didático, senão não vai caber, tá? Só deixa eu ver se eu tenho minutos para explicar para vocês. Tenho ainda alguns minutos, tá? Vamos lá.
Vocês entenderam esse negócio da solução tampão? De acrescentar H+? Quando você acrescenta H+, o pH ele fica baixo, porque quanto mais H+ você tem, menor o pH. Né? Então, ó, só de novo, rapidinho, ó, você acrescentou, para ver se você entendeu, você acrescentou H+. Então, a concentração de H+ aumentou, não aumentou? Só que quando você aumenta a concentração de um dos participantes, o equilíbrio é deslocado para o lado oposto, no caso, para o lado dos reagentes, para o lado esquerdo, tá? E aí, com isso, diminui-se a concentração de H+. Então, antes, quando você tem bastante concentração de H+, o pH é baixo ou é alto? Sempre ao contrário. O pH era baixo. Só que como o equilíbrio foi deslocado, como diminuiu a concentração de H+, então o pH aumentou. Certo? Tudo bem? Então tá. Vou só transcrever essa fórmula aqui para a gente deduzir a equação de Henderson-Sabak. Tá? Rabak, ó, sei lá, chama. Ka é concentração do acetato, né, CH3CO- vezes a concentração do H+, dividido pela concentração do ácido acético. Não é? Tá. Aí você vai multiplicar por log dos dois lados. Vamos fazer isso então. Multiplicando por log, nós vamos ter log de Ka é igual a log da concentração de acetato, né, vezes a concentração de H+, dividido, né, pela concentração de ácido acético. O que vai acontecer, pessoal? Quando você tem uma multiplicação lá em logaritmo, você pode substituir por uma soma. Então, log de Ka vai ser igual a log da concentração de acetato, certo? Dividido pela concentração de ácido acético, certo? E aí a multiplicação a gente vai substituir por uma soma, log da concentração de H+. Eu vou multiplicar todo mundo por menos, para você poder substituir por pH e por pK, tá? Então, multiplicando todo mundo por menos, ó, vou colocar aqui, ó, multiplicando todo mundo por menos 1, o que vai acontecer? Nós vamos ter menos log de Ka é igual a menos log da concentração de acetato, certo? Dividido pela concentração de ácido acético. Então não esqueça, menos, multipliquei todo mundo por menos. E aqui também vai ser menos log da concentração de H+. Só que log da concentração de H+, menos log, aliás, nós vimos que isso aqui é chamado do quê? De pH. E nós vimos que menos log... pessoal, tá, aqui, desculpa. Aqui, ó, tá, isso, não tá certo. E menos log de Ka, a gente viu também que é o que? É chamado de pKa. Isso aqui é chamado de pKa. pKa. Então vai ficar como? Vou colocar aqui no canto. Vai ficar assim então. Então no lugar de menos log de Ka, eu vou colocar pKa. Então pKa vai ser igual a tudo isso aqui. Menos log da concentração de acetato vezes a concentração de ácido acético. Não é? Concentração de ácido acético. Aí no lugar de menos log de H+, eu vou pôr mais pH, né? Mais pH. Aí eu quero isolar o pH. Para isolar o pH, vou passar todo mundo para lá, para o outro lado. Então se aqui está menos, vai para o outro lado para um mais. Então vou manter do jeito que está, pKa, aí menos passo